Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dante Araújo aqui, head de conteúdo e fundador da Fono. E o vídeo de hoje é como a Apple impactou até hoje no mundo das propagandas. Sim, hoje vai ser o quadro análise de marcas, que não vai ser análise de uma marca, vai ser análise de uma propaganda e uma ação que eles fizeram. Mas a gente consegue seguir por aí. E vamos lá. Em 1984, o Steve Jobs criou o famoso Macintosh. Mas para lançar o Macintosh, Steve Jobs teve um grande trabalho pela frente. Foi muito difícil, mas revolucionou para sempre o mercado das propagandas. Eu vou rodar essa vinheta. Então vamos lá. O que tornou esse comercial tão especial? Para descobrir isso, a gente tem que voltar a 1980, onde a Apple não era ninguém direito, e quem dominava o mercado dos computadores era a IBM. E a IBM, ela não fazia computadores pessoais, personal computers, PCs, como o Macintosh deveria ser. Ela fazia computadores para grandes empresas, provavelmente era o que era mais rentável na época. Nem tudo era sobre PCs. Mas a Apple, com o nosso revolucionário Steve Jobs, decidiu criar o Macintosh, o primeiro personal computer, né? Que ele tinha toda essa revolução para que os computadores fossem como é que eu posso colocar isso? Despolarizados, eles chegassem para a população. Despolarizados? Não, horizontalizados, enfim. Popularizados. Que eles fossem popularizados, então que eles chegassem para a população de outra forma e não apenas os nerds e os donos de empresa tivessem acesso a eles, tá bom? Então assim, o Steve Jobs, ele quis trazer um computador que você tivesse a liberdade de fazer o que você quisesse. Obviamente a tecnologia da época não permitia você editar um super vídeo, ou então editar uma super coisa no computador, mas já era bem melhor e bem mais revolucionário do que os computadores que tinham nas empresas, tá bom? Então vamos lá. O Macintosh foi lançado em 1984. Foi quando ele foi finalizado, lançado e que virou o primeiro personal computer das Américas. O lance dele era ter uma interface gráfica muito amigável, com um mouse e um teclado, no caso, todos atrelados a ele. O Macintosh não mudou muito do que hoje em dia, sendo bem sincero, a gente conhece o computador. Obviamente, design em alguns aspectos alterou, mas se você parar para ver, ele continua muito do que o computador é hoje. Então, assim, ele revolucionou já nesse aspecto, mas agora a gente vai entrar na parte do comercial. Como foi que ele revolucionou na parte do comercial? E aí que entra o nosso protagonista, Lee Cloud. O Lee Cloud foi um diretor criativo comercial que colocou a Macintosh e a Apple como um todo no mapa. O Lee conheceu o Steve Jobs quando o Steve tinha 24 anos e era tão apaixonado por ele, pelo Macintosh, pelas loucuras do Steve Jobs, que hoje em dia não são mais loucuras, são realidade, tá bom? Então assim, o Macintosh era revolucionário para os dois. Mas como eles iam mostrar isso? E foi aí que os dois tiveram a ideia de fazer um comercial tão ousado quanto o filme. Pegaram o diretor de Blade Runner na época, o Ridley Scott, e contrataram 300 figurantes para ele dirigir com um orçamento de $900 mil, que na época era 2,3 milhões. Uma coisa absurda para a época. Hoje em dia talvez seja um pouco mais comum. Eu realmente não tenho tanto acesso a esse mundo das propagandas e dos valores. Mas nessa época era um absurdo, era muito alto os valores. Então vamos lá. Com isso, eles pegaram e criaram um filme em formato de propaganda. Mas só tinha 60 segundos. O comercial começa com centenas de capangas marchando início em direção à tela grande. Tá certo? Eles estão parados, é meio com uma vibe de Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Eles todos parados vendo uma tela gigante. E tudo isso vem uma garota, a única personagem colorida dessa propaganda. Vou até tentar deixar o link dessa propaganda aqui em algum canto para vocês verem, tá bom? A única garota dessa propaganda correndo de alguns policiais com um martelo. De repente ela atravessa um corredor onde todos estão sentados, vendo uma grande tela com uma cara muito maldosa aparecendo, joga uma marreta que ela vem carregando na tela, que explode. Quando explode, vem a seguinte frase: agora vocês vão entender por que 1984 não será como 1984. E nós introduzimos a você o Macintosh. A propaganda revolucionária, ela tinha algumas coisinhas que estavam ali subentendidas, entendeu? Aqueles famosos plot, acho que é plot twist que chama, né?
que estava escondido. Easter egg. Pronto, ela tinha alguns easter eggs, tá entendendo? Que foram colocados lá. Primeira coisa dos easter eggs foi: o anúncio foi baseado no filme de George Orwell, chamado 1984, onde o futuro, a Terra é controlada por um personagem chamado Big Brother. Então ele era o cara que aparecia na televisão. Se você tem o BBB também, né? Então vamos lá. O Big Brother, ele era o cara da televisão, com todas as outras pessoas, sem cor, sem expressão, apenas sendo controlado por ele, enquanto a mulher era a única personagem colorida, como se fosse a Apple livrando o mundo da IBM na época. Ou seja, trazendo a cor, a criatividade, o computador para todos. A ideia era que o Macintosh revolucionaria a computação e o futuro da tecnologia, enquanto a IBM estava apenas controlando as pessoas para que elas fossem mais colaboradores e funcionários para ela. Todo com essa pegada do George Orwell de 1984, ok? Quando a mulher explode a tela, ela simplesmente liberta a todos desse mundo. Vem o clássico letreiro disso. Ok, propaganda feita, muito alta, um gasto absurdo. Mas aí vem um problema maior ainda. Todo mundo no board da Apple odiou a propaganda. E aí, o que é que eles fizeram? Fora que na época não tinha computadores e Instagrams para poder compartilhar as coisas, o Lee e o Steven pensaram onde é que milhões de americanos estão assistindo ao mesmo tempo e qual é esse momento. Simplesmente, eles entenderam que era na televisão e durante o Super Bowl. Eles compraram 2 slots de 60 segundos do Super Bowl, em que o pessoal da Apple ainda fizeram ele vender um dos 2 slots, porque não acreditavam nesse comercial, mas eles mentiram. Eles venderam um e disseram que o outro não dava mais tempo de ser vendido. E colocaram o comercial para rodar, do tanto que eles acreditavam no comercial. Ok, depois disso, explodiu. O comercial bombou tanto que ele foi mais comentado do que o Super Bowl. E as 3 grandes emissoras da época falaram só sobre isso depois. O anúncio surpreendeu 96 milhões de pessoas que assistiram, pois era diferente de qualquer coisa que elas haviam sido antes. E isso até hoje é aplicado. É o que a gente vai falar no final desse vídeo. O anúncio foi uma grande sensação e mais pessoas estavam falando sobre isso do que o jogo em si. Além disso, o Macintosh estreou 2 dias depois e os consumidores compraram 155 milhões em 3 meses após o Super Bowl, onde a Apple, por ano, faturava 188. Então, foi muito revolucionário. Então, mas o que o Steven e o Lee não perceberam, além disso, é que eles revolucionaram o Super Bowl de como ele é hoje. Isso tudo porque, atualmente, o Super Bowl é o momento para se ver grandes propagandas e agora até trailers de filmes. Então, Marvel, quando vai lançar um Vingadores da vida, solta no Super Bowl, no Comic Con, sempre com milhares de pessoas assistindo. Tudo isso porque a Apple, com 2 grandes pensadores, o Steven e o Lee, resolveram criar isso. Então, assim, a Apple ela revolucionou em muitos aspectos do nosso mundo. Mas no do marketing, para mim, foi uma grande novidade quando eu vi isso. E por isso que eu decidi trazer hoje para vocês. Isso é para quê? Para que você entenda que existem os clássicos que devem ser sempre utilizados, assistidos e vistos. Então, assim, se você tem uma ideia hoje, falar, meu Deus, eu quero ser diferente de todo mundo, faça o que todo mundo faz ainda. Continue no clássico. E paralelo a isso, você vai pegar o louco, o diferente, o que ninguém esperaria. E você vai testar ele. E vou agora sendo bem sério com você, a gente já testou vários e a maioria dá errado. Mas quando um dá certo, ele sai por cima de todos os clássicos. Ele nunca mais é esquecido. É quando simplesmente a tua empresa fica dentro do mercado. Eu trouxe esse vídeo hoje para te mostrar que é possível sim sair da caixa e ser reconhecido por isso quando está todo mundo fazendo o mesmo. Mesmo que todo mundo hoje em dia queira sair da caixa, você ainda consegue puxar algo completamente diferente para dentro da sua comunicação que você vai ser lembrado por isso. E a Apple é um grande exemplo disso. E a gente te espera no próximo vídeo.